Saturday nights. Então, pelas 3 últimas semanas nós estivemos vendo sobre Neemias. I believe God put this word on my heart to study this book. E eu acredito que o Senhor colocou esta palavra no meu coração para que pudéssemos estudar este livro, Especially at the beginning of a year, especialmente no começo do ano. because God called Nehemiah to begin a special work. Porque Deus chamou Neemias para começar um trabalho especial. So on the first study, we looked at how Nehemiah got bad news from Jerusalem. Então, no primeiro estudo, nós vimos como Neemias recebeu notícias ruins. It upset him a lot, Isso o deixou muito abatido, but he did something about it. mas ele fez algo sobre isso. He began to pray day and night. Ele começou a orar dia e noite. And after 4 months, God opened a door for him to return to Jerusalem. E depois de 4 meses, Deus abriu a porta para que ele retornasse a Jerusalém. And we looked at that verse. It's in Proverbs. Without vision, the people perish. E nós olhamos naquele versículo que sem visão as pessoas iriam perecer. And God gave him this vision to go back to Jerusalem and rebuild the walls. Então Deus deu a ele essa visão de voltar a Jerusalém e reconstruir os muros. Amen. And last week we looked at the silent work of God. Amém. Na semana passada nós olhamos para o trabalho silencioso de Deus. How God works in secret Como Deus trabalha no segredo and in the dark, e também na escuridão. and touching men and women's lives. E tocando homens e mulheres, as vidas de homens e mulheres. Amen. Praise the Lord. And I am Amém. glad to say that I have seen evidence even today of God beginning a new work in someone's life. E eu posso dizer que eu estou feliz de ver evidências de que Deus começou ou começa trabalhos novos numa pessoa até mesmo hoje. Amen. It's the most wonderful thing to experience this. É uma coisa maravilhosa de experimentar isso. So we're going to go to Nehemiah chapter 2 and let's begin at verse 11. Então vamos para Neemias 2, começar no versículo 11. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, Amen. So Nehemiah arrived back in Jerusalem. Então Neemias havia chegado de volta a Jerusalém There was no big welcome for him. e não teve um bem-vindo grande ou especial para ele. God was calling him to do a great work. E Deus estava o chamando para fazer um trabalho grande. But like every work of God, it begins in a very quiet way. Mas como qualquer outro trabalho de Deus, começa de uma maneira muito pequena ou silenciosa. And a very small way. Uma maneira muito pequena. The Bible says, don't despise the day of small things. A Bíblia diz para não desprezar o dia de pequenas coisas. Yeah, because the great works of God often begin in a small way. Porque as grandes obras de Deus normalmente começam com coisas pequenas. You know that Jesus was born in a stable in Bethlehem, Sabe, Jesus nasceu num estábulo em Belém. and most of Israel was totally ignorant of this. E a maioria de Israel estavam totalmente ignorantes sobre isso. But God was there. Mas Deus estava lá. Amen. Amém? Okay, so he was there 3 days, so nothing was happening in these 3 days. Então ele estava lá por 3 dias e nada aconteceu por esses 3 dias. And what we were saying last week is when God is called you to do something for him, E o que nós compartilhamos na semana passada foi: se Deus te chamou para fazer alguma coisa para Ele, there may be a period of time when nothing seems to be happening. haverá um momento, um período onde parece que nada está acontecendo. You're in the right place at the right time. Você está no lugar correto, no lugar certo, You're waiting for something exciting to happen. e você está esperando por algo muito animado para But acontecer. there's a period of waiting time where God tests your heart. Mas há um momento de espera em qual o Senhor está testando o seu coração. God had given him this vision, Deus deu a ele esta visão and nothing would take it away from him. e nada poderia tirar isso dele. So, but then the 3 days came to an end, and now, verse 12. Mas os 3 dias chegaram ao final e então o versículo 12. saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. So this morning when I read this, Então, nesta manhã, quando eu li isso, I thought there was only like a few, maybe
a few more small details in chapter 2 that I would share with the church. Eu senti que havia alguns pequenos detalhes no capítulo 2 no qual eu deveria compartilhar com a igreja. And even though I had read this chapter and I knew it fairly well, E embora eu tenha lido este capítulo algumas vezes e eu conheço bem ele, the Spirit of God gripped me with these words. o Espírito de Deus me deu esta palavra, me mostrou essa palavra. Then I arose in the night. Saí de noite, eu acordei de noite, The night. à noite. He got up. Ele se levantou. Most of Jerusalem were sleeping, A maior parte de Jerusalém estava dormindo. but this man had a burden from God, Mas este homem tinha um peso por Deus. and he was going to do something. E ele iria fazer algo. And in the night, E durante a noite, he got up. ele se levantou. There was a few men with him, Havia alguns homens com ele, but they knew nothing about what God had put in his heart. mas eles não sabiam de nada aquilo que Deus havia colocado no coração de Neemias. And he goes around Jerusalem and he sees how bad things are. E ele vai por volta de Jerusalém, ele vê quão ruins as coisas estão. And I thought, E eu pensei, in dark times, em momentos escuros, when there is spiritual darkness in the land, onde há uma escuridão espiritual sobre a terra, God is looking for those who will get up, Deus está procurando por aqueles que irão se levantar, who will arise, que irão acordar, who will represent God in an evil generation. que irá representar Deus em uma geração corrupta. In dark times, Em momentos escuros, God is calling you to arise. Deus está te chamando para se levantar. May, if you like, the spirit of Nehemiah be upon you, Que você queira que o espírito de Neemias esteja sobre você. that while others sleep, Porque enquanto outros and dormem, I'm talking about spiritual sleep, e eu estou falando sobre o dormir espiritual, you will arise. você irá acordar. You will be different in this dark, Amém. evil generation. Você irá ser diferente nessa geração mau e escura. God is calling his people to arise, Deus está chamando o seu povo para se levantar, to seek his face, de buscar a face dele, to stand for the Lord, de se levantar pelo Senhor, to pray in dark times. em orar em momentos escuros. Amen. Amém? Let's look at Lamentations 2:19. Vamos olhar para Lamentações 2:19. Levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas. Derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para ele as mãos em favor da vida de seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Amen. Every time I look at this verse, Amém. Todas as vezes que eu olho a este versículo, I think of my old pastor's wife. eu penso a respeito da esposa do meu antigo pastor. She is now in heaven. Ela está no céu agora. She died a few years ago, Ela morreu alguns anos atrás. but she was renowned for arising in the middle of the night to pray. Mas ela era reconhecida por uma mulher que acordava no meio da noite para orar. And she would pray for her husbands, E ela orava por seus maridos, for por seu his marido, ministry, pelo ministério dele, for the church of Pela- which he was pela pastor, igreja na qual ele era pastor, including myself. incluindo a mim mesmo. She would pray for all the children in that church, Ela iria orar por todas as crianças naquela igreja, including my children. incluindo os meus filhos. She was a woman of God. Ela era uma mulher de Deus. She would arise and cry out in the night. Ela acordava e clamava durante a noite. At the beginning of the watches, No começo da vigília, she would pour out her heart like water before the face of the Lord. ela derramava o coração dela como água diante da presença do Senhor. She would lift up her hands toward God Ela levantava as mãos dela em direção a Deus, for young children,
pelos filhos, for souls to be saved. por almas a ser salvas. She was a woman with a burden. Ela era uma mulher que tinha fardo. She was a Nehemiah. Ela era Neemias. She would arise in the night. Ela iria se acordar durante a And noite. God would seek men and women like that. Amém. E o Senhor procura por homens e mulheres assim. In this dark generation, Nessa geração escura. you will arise to pray to your Amém. God. Você irá acordar e orar para o teu Deus. You will pour out your heart like water Amém. Você irá derramar o seu coração como água for your family, pela sua família, for those who are lost, por aqueles que estão perdidos, for people who need to be saved. por aqueles que precisam ser salvos. Pouring out your heart for the ministry in Amém. this church, Derramando o seu coração pelos ministérios desta igreja, for evangelism, pelo evangelismo, for mission work, pelas missões, for children who need Jesus. por crianças que precisam de Jesus. Arise, Levante-se, arise and cry out in the night. levante-se e clame durante a noite. Amen. Amém. Amen. Isaiah 60, beginning at verse 1. Isaías 60, no começo do versículo 1. Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Amém. Amen. You know, this verse is so for Nehemiah. Sabe, este versículo é tão para Neemias. He wept for his city. Ele chorou por sua He cidade. prayed and fasted for his country. Ele orou e jejuou pelo país dele. And God said to him, arise and shine. E Deus disse para ele: levante-se e brilhe ou refulja. Your light has come. A sua luz chegou. It's time. É tempo. The 3 days are over. Os 3 dias acabaram. And now arise in the night. Agora levante-se durante a noite. For the glory of the Lord is risen upon you, brother. Aleluia, porque a glória do Senhor está ressurreta sobre você, irmão. Sister, in this church, the glory of the Lord has risen upon you. Amém. Irmãs desta igreja, a glória do Senhor está ressurreta sobre você. Arise and shine. Levante-se e brilhe. Amen. Amém. Verse 2. Olhe, a escuridão cobre a terra, dessas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Amen. In a time of great darkness, Em momentos de grande escuridão, we need men and women Amém. to arise and shine. nós precisamos de homens e mulheres que irão se levantar e brilhar. Because the glory of the Lord has risen upon you. Porque a glória do Senhor está ressurgida sobre você. Amen. I speak with a burden on my heart tonight. Eu falo com um fardo em meu coração hoje à noite. Amen. We are in a tremendous battle, Nós estamos numa batalha grande. and we need people to arise. E nós precisamos de pessoas que se levantem. I need people to arise. Eu preciso que pessoas se levantem. Amen. Verse Amém. 3. Versículo 3. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor da sua alvorecer. Amen. And God gives you a promise. E Deus te dá uma promessa. The Gentiles will come to your light. Os gentios irão ver a sua luz. Your ministry will not be in vain. O seu ministério não será em vão. God will make people respond to the gospel. Amém. Deus irá fazer com que pessoas respondam ao evangelho. Amen. Amém. Song of Solomon 5:2. Eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Abre minha porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho e o meu cabelo da umidade da noite. Amen. Sleeping, but her heart is awake. Estava quase dormindo, mas o coração dela estava acordado. And you hear something tonight. E você ouve algo esta noite. It's the voice of your beloved. Amém. É a voz do seu amado. And he's knocking on the door of your heart. Aleluia. E ele está batendo a porta do teu coração. Amen. Sister, don't close the door
to your beloved. Irmã, não feche a porta para o seu amado. Amen. Amém. This is an amazing verse Esse aqui é um verso maravilhoso, because I believe Jesus is in this verse. porque eu creio que Jesus está nesse versículo. Okay. My head is covered with dew, my locks with the drops of the night. Minha cabeça está encharcada de orvalho e o meu cabelo da umidade da noite. When was this true of E Jesus? quando que foi a verdade disso sobre Jesus? Well, Nehemiah isn't the only one who arose in the night, Bem, Neemias não foi o único que levantou durante a noite. but Jesus, he got up and went to the Garden of Gethsemane at night. Mas Jesus também se levantou e foi ao jardim do Getsemane também durante a madrugada. And he went to pray. E ele foi para orar. And it says in the Word of God that during that time, he threw himself on the ground. E diz que naquele momento ele se jogou com seu rosto em terra. And at nighttime is when the dew covers the ground. E durante a noite é quando o orvalho cobre o chão. So Jesus' head was covered with dew in the Garden of Gethsemane, Então Jesus tinha a cabeça coberta de orvalho no jardim do Getsemane. and his hair with the drops of the night. E o seu cabelo com a umidade da noite. Amen. Amém. Jesus was there in the darkness. Jesus estava lá na escuridão. He arose in the darkness. Ele se levantou na escuridão. Amen. Amém. And Nehemiah arose in the night. E Neemias se levantou durante a madrugada. And in this dark generation, God Amém. wants his people to arise. Amém. E nessa geração escura, Deus quer que o povo dele se levante. And not to be like Samson in Judges chapter 16, beginning at verse 7. E não para ser como Sansão em Juízes 16. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. His strength came from his dedication to God. A força dele vinha da dedicação a Deus. You are strong for God when you dedicate your life to God. Você é forte em Deus quando você dedica sua vida para Deus. When you forget your consecration, you become weak, just like any other man or woman. Quando você se esquece da sua consagração, você se transforma ou se torna fraco como qualquer outro homem ou mulher. Amen. 18. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: Subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Amen. 19. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Amen. She lulled him to sleep on her knees, Ela o fez dormir em seu colo, not like Nehemiah, não como Neemias, who arose in the night. que se levantou de madrugada. This is a believer who's sleeping, Esse é um cristão que está dormindo. and there's many Christians who are spiritually asleep. E tem muitos cristãos que estão dormindo espiritualmente. And Delilah is like that sin or the world that lulls you to sleep. E Dalila é como o pecado ou o mundo que te induz a dormir. And his strength left him. E a força o deixou. No more strength. Não há mais força. This was a great champion for God at one time, Ele era um grande campeão para Deus em algum dado momento. but he lost his strength through sleep. Mas ele perdeu sua força através do sono. Amen. Verse 20. Amém. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Amen. He lost his anointing, Ele havia perdido a unção, his strength. a força. He was lulled to sleep. Ele foi induzido a dormir. Amen. So let's go back to Nehemiah chapter 2 and that verse we left.
12, I think. Vamos voltar para Neemias, capítulo 2, versículo 12, talvez. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Okay, verse 14. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. 15. Por isso subi o vale de noite examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. 16. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Okay, verse 17. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Amen. And he shares the vision. Então ele compartilhou a visão He says, come and let us build. e ele diz: venham e vamos construir. Nehemiah couldn't do the work on his own. Neemias não poderia fazer o trabalho por ele mesmo. The head needs the body and the body needs the head. A cabeça precisa do corpo e o corpo precisa da cabeça. And he gave this invitation. E ele faz esse convite. It was a word of encouragement. Era uma palavra de He encorajamento. said, come on, guys, let's do this. Ele fala: vamos, pessoal, vamos fazer isso. 18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. And they responded the right way. E eles responderam da maneira correta. Amen. He Amém. got the vision, Ele teve a visão, he shared the vision, ele compartilhou and they all would work together. e eles iriam todos trabalhar juntos. Amen. This happened in the New Testament in Acts chapter 16. Amém? Isso acontece no Novo Testamento, Amen. Atos 16. Let's go to verse 9. Vamos para o versículo 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Paul got the vision, Paulo teve a visão, and verse 10. no versículo 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparemos-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. He shared the vision and they worked together. Ele compartilhou a visão e eles trabalhavam And juntos. so, Então, look at this verse. It's an interesting verse. Proverbs 30:27. vamos olhar para isso primeiro. É interessante, Provérbios 30, 27. Amen. So I said to Jonathan, preach on this verse, Jonathan. Eu falei para o Jonathan, prega sobre esse versículo aí, vai. Amen. Anybody want to talk about it? Alguém quer falar sobre isso? You know, it's interesting because in China at the moment, there's what they're calling an army of locusts. Na China agora eles estão, é uma coisa interessante porque o que eles estão chamando é um exército de gafanhotos Which are going through a certain part of China, que estão indo através de algumas partes da China and they are devouring everything. e eles estão devorando tudo. So, what can we see? Então, o que podemos ver? What can we learn? O que podemos aprender? This. The locust is a small, frail, weak insect. O gafanhoto é uma criatura pequena, insignificante e muito fraca. One locust, Um gafanhoto you can crush it with your hand. você pode esmagar com a sua mão. It's so weak, É muito fraco, but their strength comes from being united. mas a força deles vem de eles se manterem unidos. And Nehemiah on his own is too weak. E Neemias, por ele mesmo, é muito fraco. But when the people join with him to work, Mas quando o povo se juntou a ele para trabalhar, then they become strong. então eles se tornaram fortes. Amen. Amém. The pastor needs the people in the church. Amém. O pastor precisa de pessoas na igreja. And the people in the church need the pastor. E as pessoas na igreja precisam do pastor. And united, we are strong. E unidos nós somos mais fortes. And we can do the work that God is calling us to do. Amém. E podemos fazer o trabalho que Deus está nos chamando a fazer. Stay in the church. Aleluia. Continue na igreja, fique na igreja. Stay united.
Continue ou fique unido. Keep the spirit of unity in the church. Mantenha o espírito de união na igreja. Work together, Trabalhe junto. and God can do mighty E things. Deus pode fazer grandes coisas ou coisas poderosas. Nothing can stop the army of the locusts. Nada pode parar o exército de gafanhotos. Amen. Amém. So this is what happened. Verse 10 of Nehemiah 2. E é isso que aconteceu no versículo 10 de Neemias 2. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Okay, so the enemy was not happy. Então, o inimigo não estava feliz. They knew Nehemiah was trying to do something for God. Eles sabiam que Neemias estava tentando fazer algo para Deus. Watch this. 2 Chronicles chapter 18 verse 20. Vejam isso em 2 Crônicas. 20 or 30? O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Look what the enemy says. Vejam o que o inimigo diz. Fight with no one small or great, but only with the king. Não lutem contra ninguém, seja soldado ou seja oficial, senão contra o rei. The enemy knows if you can get the leader, O inimigo sabe que se ele pode pegar ou obter o líder, if you can defeat the leader, se ele pode derrotar o líder, then the rest of the army will go away. então o resto do exército também vai se desfazer. Leaders need prayer. Líderes precisam de oração. Pastors need prayer. Pastor precisa de oração. They need support Eles precisam de suporte. because they are the first target for the enemy. Porque eles são o primeiro alvo para o And inimigo. when Nehemiah was coming back to Jerusalem, the enemy was not happy. Então, quando Neemias estava voltando para Jerusalém, o inimigo não estava feliz. And this is what the enemy said, Nehemiah 2 verse E 19. é isso que o inimigo diz em Neemias 2:17. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? They laughed at the people of God. Eles riram do povo de Deus, They despised them, eles desprezaram and then they said words against them. e disseram palavras contra eles. You know, Everlane gave the testimony Então a Evalene deu testemunho that when she was in Turkey, quando ela estava na Turquia. some people said, "You are going to die here," Alguém os disseram, vocês vão morrer aqui, because she wanted to share the gospel. porque ela queria compartilhar o evangelho. The enemy is still the same. O inimigo ainda é o mesmo. He still attacks the work of God. Ele ainda ataca o trabalhar de Deus. But this is how Nehemiah responded, verse 20. E é como Neemias responde. Eu lhe respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhe diz a respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada memorável que favoreça vocês. Amen. Nehemiah knew that God was with them, Neemias sabia que Deus estava com ele. and he was with the people of God. E ele estava com o povo de And Deus. so we won't be afraid E então nós não estaremos com of medo. what the enemy says or does, Aquilo que o inimigo diz ou but faz. we will continue with the Amém. work of God. Nós iremos continuar com a obra de Deus. We will glorify him. Aleluia. Nós iremos glorificar a We Ele. will preach the gospel. Nós iremos pregar o We Evangelho. will pray with all our hearts. Nós vamos orar com todo o nosso coração. And the God of heaven will prosper this work. Amém. E Deus do céu irá prosperar este trabalho, esta obra. Therefore, we, his servants, Portanto, nós, os servos deles, we will arise. nós iremos nos levantar. We're not going to sleep Nós não spiritually. vamos dormir We're going espiritualmente. to arise and build. Amém. Nós iremos nos levantar e For construir. God is with us. Porque Deus está conosco. Amen. Amém. This is what God says to us. First, Deuteronomy chapter 1 and verse 29. E é isso que Deus diz para nós em Deuteronômios. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, 30, yeah.
O Senhor, seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, como fez no Egito diante dos seus próprios olhos. Amen. The Lord your God who goes before you, O Senhor teu Deus que vai diante de você. he will fight for you. Amém. Ele irá lutar por você. Amen. Brother, Amém. sister, you're not on your own in the work of God. Aleluia, irmãos e irmãs, vocês não estão sozinhos na obra de Deus. God has called you. Deus te chamou. God is with you. Deus está contigo. God will strengthen you. Deus está te dando força. God will help you. E Ele irá te ajudar. Amen. Amém. 1 John chapter 4 verse 4. 1 João, capítulo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amen. He who is in you Aquele que está em ti is greater than he who is in the world. é maior do que aquele que está no mundo. Amen. Verse 5. Versículo 5. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Amen. The world will listen to the non-Christian. O mundo não irá escutar um não cristão. Verse 6. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amen. Brother, Amém. sister, hold up your head. Irmãos e irmãos, ergam a sua cabeça. Lift up your heads. Levante-as. We are of God. Nós somos de Deus. Amen. And he who is of God hears us. E aqui é o povo de Deus, então aqui estamos. Amen. Amém? And finally, 1 John 5:4. E finalmente, 1 João 5:4. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amen. You are born of God, Amém. Você é nascido de Deus. then you can overcome this world. Então você pode vencer este mundo. This is the victory that helps us to overcome the world. Essa é a vitória que nos faz vencer o mundo. Our faith. A nossa fé. We believe God, Nós cremos em Deus. and we believe everything he says to us in his word. E nós cremos em tudo aquilo que Ele fala pela Sua palavra. And it strengthens us, E nos dá força. and it helps us. E nos ajuda Amen. To do the Amém. work of God. para fazer o trabalho de Deus, a Amen. obra dele. Jonathan, will you Amém. lead us in prayer?